Olá, boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu falo aqui do estúdio da Bolsa no Centro Histórico de São Paulo. É um prazer tê-los aí do outro lado da telinha. E sempre aquela recomendação. Você pode saber notícias do programa Mercado Futuro entrando na minha página no Facebook. E aí tem lá o link à sua esquerda, Programa Mercado Futuro. Ali tem sempre uma notícia ou outra, quem que eu vou entrevistar, com quem que eu pretendo falar e por aí vai. E abaixo deste programa futuro tem um outro link para o Direto da Bolsa. É um canal que eu mantenho no YouTube. Aí já são informações menores, 1 minuto e meio de gravação, que é para o seu poderoso smartphone, se você quiser, mas pode ver na internet também. E ali tem informações de agrícolas a financeiro. Falo de índice Bovespa, dólar, enfim, por aí vai. Bem, o programa de hoje é para anunciar, né, quer dizer, para lançar, falar de um lançamento, que é um anuário brasileiro de tecnologia e nutrição vegetal. Isso foi feito, organizado pela Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal. Não dá para falar o nome, eu tenho que respirar 2 vezes. A Absol. Para explicar tudo o que é o manual, o que é esse setor, está aqui comigo o diretor de comunicação da Absol, que é o Anderson Ribeiro. A primeira vez que eu conheço, que eu entrevisto, conheci agora há pouco, mas já ouvi falar bem dele. Então já tem uma coisa a favor. Boa tarde, Anderson, muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Qual a ideia de lançar isso? É mostrar o tamanho do setor, como é que é dividido? Conta um pouco para mim. Boa tarde. Bom, a Absol ela já trabalha há mais de 12 anos aí no mercado, congregando as empresas que fazem fertilizantes com tecnologia. Organominerais, foliares, orgânicos, substratos para as plantas e condicionadores de solo. E a gente sempre teve nesses segmentos uma carência de informação, de dados estatísticos, qual o nosso tamanho, qual o nosso papel na agricultura brasileira. E desde o ano passado a gente conseguiu fazer a primeira edição, já com uma pesquisa extensa, falando com mais de 100 empresas aqui no Brasil. E fizemos agora, estamos lançando, está quentinho, recém-chegado, a segunda edição desse anuário, que traz desde trabalho de pesquisadores que fazem a geração de dados novos de fertilizantes especiais, a visão das indústrias e o mais importante, aí, o que incorpora o nosso anuário, os dados de mercado. Quanto fatura, quantas empresas, qual a idade dessas empresas, para justamente mostrar o peso desse segmento dentro da agricultura. Então vamos falar aqui, vamos como que nem um esquartejador, vamos por partes, né? Então, qual é o tamanho do setor, que culturas que ele está, qual é o faturamento, tem muita coisa. O tamanho das empresas, enfim. Bom, a gente tem hoje no Brasil mais de 500 empresas cadastradas no Ministério da Agricultura. Buscando por essa fonte do Ministério, a gente conseguiu o contato com 414 empresas. Então é um segmento que, por ser um segmento mais jovem dentro do setor de insumos agrícolas, ele ainda tem uma pulverização, um número de companhias grandes. A gente tem aí metade das empresas faturando menos de 5 milhões de reais, então você tem uma participação importante de pequenas e médias empresas. Por outro lado, também existem grandes grupos de investimento agrícola que atuam nesse mercado, que trazem tecnologia de fora do país também para contribuir. Uma média de empresas de idade de 16 anos, sendo que você tem companhias de mais de 40 até companhias de poucos anos aí de existência, atuando em praticamente todos os bolsões agrícolas do país. A gente tem um papel importante no HF, então as hortaliças, frutas, verduras são sempre uma porta de entrada para novas tecnologias na agricultura, né? Então, quando se desenvolve nas universidades uma nova tecnologia, através de alguma tese de pós-graduação, a gente tem uma abertura do mercado de HF para introduzir essa tecnologia. São mercados onde a questão da qualidade dos frutos, das flores, ele é bastante importante, então eles estão sempre muito rápidos, muito atentos para trazer as inovações, e depois, na sequência, a gente vai para outros segmentos, como é o caso de soja, milho,
que hoje já concentram mais de 50% desse negócio no Brasil. Você explicou, mas eu vou repetir, né, a nossa conversa antes do programa. Quando você fala em fertilizante, você fala, por exemplo, NPK é o fertilizante comum. Fósforo, potássio, nitrogênio, fósforo e potássio. Exatamente. NPK. Quando você fala aqui dos produtos que a Absolo congrega, são produtos que além de... A matéria-prima vem do mesmo lugar. Sim. Mas esse produto tem algo mais. Seja um processo industrial, é isso? É isso mesmo. É que nem aquele negócio que te dá asas e você voa. Ele vem com um que a mais, é isso? Os fertilizantes eles vêm geralmente da indústria da mineração ou da indústria petroquímica, eles são subprodutos dessas indústrias. Dentro do segmento de tecnologia são feitos mais processos, então são feitos processos físicos, químicos ou biológicos que trazem outros materiais. Então você pode trazer extratos vegetais, resíduos orgânicos da indústria, da própria produção pecuária. Você pode trazer aditivos de química fina para melhorar a eficiência dos produtos. Então você agrega tecnologia àquela base dos fertilizantes NPK. E isso sempre para dar um resultado melhor, seja lá onde vai usar. Cana-de-açúcar, café, soja. Cada cultura tem as possibilidades, né, de uso de um produto ou outro, e essa tecnologia que a gente embarca aí nos fertilizantes, ela traz um melhor retorno sobre o investimento. Então você tem, em alguns casos, doses mais baixas de fertilizantes, em outros um momento adicional de aplicação, um nutriente complementar à nutrição feita na hora do plantio, um efeito secundário, como por exemplo o aumento do número de cortes na cana-de-açúcar, através de uma aplicação adicional de um fertilizante diferenciado. Então você sempre traz um resultado, além do resultado que já é conhecido pelo agricultor, trazendo essa tecnologia adicional nos fertilizantes. E de onde vem a pesquisa para descobrir essas coisas novas? Hoje a pesquisa ela vem tanto de dentro das empresas, é um segmento que tem um índice de investimento em pesquisa e desenvolvimento, em P&D, altíssimo. A gente apurou nessa pesquisa que a gente hoje tem 7% do faturamento das empresas retornando na forma de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Isso sempre, a maioria das vezes, é em parceria com as universidades. Os cursos de pós-graduação, de mestrado, doutorado, têm sido fontes importantíssimas para o nosso setor para confirmar os trabalhos feitos dentro das empresas. Então, é um misto das entidades oficiais de pesquisa do Brasil, com as entidades de ensino, através dos seus cursos de pós-graduação, com o investimento das empresas propriamente dito. Você fala um número mágico aí, porque outro dia, Anderson, eu tive entrevistado aqui, que ele está dizendo, eu não sabia, mas na universidade, no mundo acadêmico, está me dizendo que enquanto o Brasil investe 1,32% do PIB em pesquisa, a Coreia, que acho que cabe dentro do estado de São Paulo, investe mais de 4% e o Canadá investe 5, 6%. Eu concluí que a tragédia brasileira, a maior, é justamente essa, não investir em pesquisa. Mas o teu setor está bem no filme aí. Está, 7% deve ser um bom valor. Porque vocês vivem mesmo de novidade, né? Exatamente. Porque a base todo mundo conhece. Nós temos uma indústria que ela depende e ela se alimenta da inovação. Então, as empresas que são mais bem sucedidas são aquelas mais inovadoras. E as empresas que conseguem levar a inovação para o consumidor são aquelas que fizeram o dever de casa. Então, elas lá atrás destinaram parte dos seus recursos para pesquisa, para pós-graduação, incentivaram os próprios funcionários agrônomos a fazer seus mestrados, doutorados, ajudando no desenvolvimento interno de produtos. Então, o resultado disso é realmente um setor muito dinâmico. Então, o agricultor recebendo informações, variações de produtos, dentro de uma mesma linha de produto, um produto que é melhor aplicado na semente, o outro melhor aplicado na folha, determinado produto pode ser usado no suco de plantio, ou pode ser incorporado com a matéria orgânica do solo. Então, todo esse rol de pesquisa, de desenvolvimento que é feito dentro das empresas, ele leva ao agricultor uma série de opções, uma série de vantagens aí na aplicação.
Em alguns casos, como o uso de fertilizantes organominerais, você tem um aumento da eficiência do fósforo, por exemplo. Então, pesquisas mostrando que você tem um aumento até de 10% da eficiência da adubação fosfatada quando ela está conjunta com uma base orgânica. Então, isso é um dado espetacular, porque nós temos no Brasil solos que têm uma ineficiência muito grande para fósforo. Eles retêm muito fósforo e pouco disponível para as culturas. Então, se retém 60%, 70% do fósforo que é aplicado, fica retido no solo, ele fica fixado. Então, qualquer estratégia que você consiga aumentar a disponibilização desse fósforo é um ganho fantástico para o agricultor e para a produtividade das culturas. Ok, nós temos um intervalo, não sei se eu te avisei, mas tem intervalo. Eu converso com o Anderson Ribeiro, é diretor de comunicação da Absolo. A Absolo está lançando um anuário aqui. O anuário é uma... Pelo que eu vi, eu folhei. Você quer mostrar agora? Ou depois do intervalo? Olha lá, mostra aí, ó. Quem quiser esse anuário tem como obter? Ou só para o associado? Como é que é? Não, certamente. Nós estamos... Está na internet. Nós estamos disponibilizando, obrigado, através do site da associação, que é www.absolo.com.br. Lá você vai ver um link para o anuário de tecnologia e nutrição vegetal, e é só clicar lá, fazer um breve cadastro e baixa um PDF. Ok, eu converso então com o Anderson da Absolo, nós voltamos em 30 segundos, até já. Ok, você assiste o programa Mercado Futuro, eu converso com o engenheiro agrônomo, que eu fiquei sabendo agora, Anderson Ribeiro, que é diretor de comunicação da Absolo. Ele está lançando um anuário, é recente esse lançamento. O anuário, como eu dizia antes, é uma espécie de uma... Hoje em dia nem se usa mais a palavra radiografia, né? É aquela outra, como é que chama? Ultrassonografia do setor. Você sabe quantas empresas tem, está aqui no fim, as guia de mercado. Você tem quanto... Eu queria que você explicasse um pouco esse negócio da área que vocês estão na soja, que vocês estão vendendo, né, produtos para soja. É mais de 50%, eu li no release em algum lugar. Entre soja e milho a gente passa de 50%. Só a soja é 41% do mercado que consome tecnologia. Isso eu posso explicar para o telespectador, por exemplo, que compra NPK só, digamos, não compra esses produtos mais sofisticados, com um processo mais complicado. Eu posso dizer que os sojicultores, os produtores de milho e tal, estão usando porque melhora a produtividade. É isso? Com certeza, é isso. Então, a adoção... No fundo é essa. Acho que nas grandes culturas, a chave para o sucesso é produzir mais na mesma área. Sim. Então, nós não temos uma abrangência de novas áreas tão grandes para explorar, então nós temos que fazer o melhor uso possível, a maior produtividade dentro da área plantada que a gente tem hoje no Brasil. E os fertilizantes especiais, a tecnologia, ela está aí para nos ajudar nesse sentido. Então, no caso das grandes culturas, soja, milho, feijão, a gente tem um trabalho já mais antigo com fertilizantes foliares. Então, são fertilizantes que são pulverizados nas folhas, por cima, após o plantio, né? Então, quando a planta está se desenvolvendo, você faz a pulverização. Também, hoje, está entrando com bastante força os fertilizantes organominerais. Então, junto... Metade mineral, metade orgânico. Então, você já utilizava o fertilizante NPK, junto com essa matriz que é mineral, você agrega uma fonte orgânica. E isso traz benefícios também para a soja, também para o milho, que já eram mais usados no HF, na fruticultura, na sojicultura, na cultura do milho, também isso está trazendo bons resultados. Então, você está com mudança de produtos, de posicionamento, de uso, está trazendo benefícios em produtividade. E o interessante é ver que, mesmo diante de um cenário onde o setor, o PIB do Brasil encolheu, a agricultura cresceu pouco, o setor de fertilizantes NPK encolheu também, defensivos encolheu, o segmento de tecnologia e nutrição cresceu 13% no ano de 2015. Então, nós fomos realmente um ponto fora da curva aí do setor de insumos. Você teve uma estagnação ou até encolhimento em alguns insumos, e no caso de tecnologia e nutrição vegetal, um crescimento bastante agressivo. A Absolo mesmo trabalhava com um índice na casa de 9% de crescimento, que já seria agressivo, e quando as empresas retornaram à pesquisa, informaram um índice ainda maior,
que ele fechou na média aí do Brasil de 13%. Então, realmente, a gente só recebe boas notícias. E isso vem por conta de um bom resultado em produtividade. Essa é a base desse trabalho das empresas. Que bom, você ainda bem, então você não ligou para ninguém do feijão, porque esse ano a chuva, o clima acabou com o feijão. Não é culpa do insumo, é culpa da chuva. Sim. Vocês trabalham com produto importado. Sim. Esse dólar, que o governo diz que não tem banda, eu digo que tem. Mas cada um diz, democracia a gente pode dizer o que pensa. Eu acho que a banda está entre 3,40, agora está um pouco menos, mas 3,40 e 3,60. Essa taxa de câmbio é positiva ou negativa para vocês que importam? Nessa pesquisa a gente levantou qual é o impacto das matérias-primas importadas. Então a gente tem do custo de produção aí dos nossos produtos, 40% é matéria-prima. E das matérias-primas, 44% é das importadas. Esse índice ele é um índice importante, mas ele é menor do que aquele encontrado nos fertilizantes NPK, onde ele passa de 70%. Então a gente sim tem um repasse quando o câmbio se eleva, a gente tem um aumento de custo, mas ele incide de uma forma mais gradual e numa menor taxa comparado com outros produtos, outros insumos agrícolas. Não temos, como o preço internacional das commodities também tem se beneficiado dessa taxa de câmbio mais elevada, nós não temos visto uma resistência por parte dos produtores quanto a utilizar produtos com mais tecnologia. Então essa taxa de câmbio tem mostrado efeitos positivos para a indústria, não tem afetado negativamente. Justamente por ela ter um impacto um pouco menor do que acontece em outros segmentos. É importante, mas o peso dela não é tão imediato, não é num percentual tão elevado quanto em outros negócios. Muito bem, aqui assopraram aqui para mim. Para eu saber, a Associação Nacional para a Difusão de Adubos é a ANDA, né? Sim. Que é só NPK, é isso? É isso. O ano passado eu acho que eles venderam menos em volume, Sim. 20 e poucos milhões de toneladas. Acho que teve uma redução de 6,2%. Então eu preciso saber qual é o faturamento do setor e volume também, quanto vocês estão e quanto está crescendo, né? Nós fechamos o faturamento em 5,2 bilhão de reais em 2015. O volume nós dividimos entre líquidos e sólidos, porque nós temos uma fatia importante que são produtos líquidos. Os líquidos, 1,4 bilhão de litros, que é a unidade de medida, e os sólidos, 3,5 milhão de toneladas. Então a gente costuma dizer que nós representamos aí 10% do fertilizante total. Tem quase 30 milhões. Né? 30 milhões, então a gente representa mais ou menos 10%. E a boa notícia é que com esse percentual de 10%, a gente gera 33% dos postos de trabalho do setor de fertilizantes. O que confirma que são produtos que exigem mais processos industriais, mais pesquisa, mais presença das empresas no campo para esclarecer, fazer o pós-venda, fazer a consultoria para os consumidores. Então, com 10% do volume comercializado, a gente emprega 33% dentro do setor. Como eu acredito em você, que você se comunica muito bem, está me parecendo que esse setor tem uma avenida para crescer no Brasil. É essa a sensação que o cenário que vocês trabalham? A melhor notícia que eu posso te dar é o otimismo dos empresários desse setor. Então, a gente tem incertezas na agricultura, você tem um cenário de crédito ainda nebuloso, a gente não sabe a própria taxa de câmbio, como você bem comentou, mas os empresários, eles continuam otimistas, mesmo acumulando aí uma sequência de anos de resultados crescentes, eles nessa pesquisa retornaram com um índice de crescimento para 2016 na casa de 19%. Então, a gente vê que parece que realmente o cenário é céu de brigadeiro. Sempre teremos dificuldades, teremos algumas coisas ainda incertas, mas o otimismo dos empresários, o otimismo dos próprios pesquisadores com relação a essa tecnologia incorporada no campo, nos leva a crer que a tendência nossa é cada vez ter um peso maior no agronegócio, no setor de insumos agrícolas do Brasil e também da América do Sul, que nós também contribuímos, também tem uma fatia de exportação. Que bom, boas notícias. Temos um intervalo, Anderson. Eu converso com o diretor de comunicação da Absolo, Anderson Ribeiro,
falando deste anuário, que eu acho que eu vou ficar com ele aqui para dar uma olhadinha. E daqui a pouquinho a gente volta. É um setor que está indo bem. O agronegócio brasileiro parece que esse primeiro bimestre, aí, segundo a CNA, cresceu 1, o PIB, né? Quer dizer, não é má notícia, mas já cresceu mais, né? É que o país passa por um momento muito complicado. E o setor que o Anderson representa aqui está crescendo que nem o crescimento do PIB chinês, antigo, porque agora já está caindo para 6% por aí. Já já a gente volta para fechar esse papo aqui. Até já. E continuamos no programa Mercado Futuro. Você está assistindo a minha conversa com o Anderson Ribeiro, diretor de comunicação da Absolo. A Absolo tem um nome comprido, mas é bonito. Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal. Simplificando, minha gravata daqui a pouco ela vai estar nas costas. Simplificando, eles produzem insumos, fertilizantes, que têm um tratamento além daquele NPK que vocês conhecem muito bem. Eu gosto daquela parte, aquilo que não se usa mais, que vocês também fazem. Eu nunca lembro, em vez do xaxim... Da matéria orgânica, o substrato. Não, substrato. Substrato para a planta. Eu adoro. Sempre o nosso agrônomo está lá, vai... De novo, eu adoro essa história do substrato. Do que é feito aquilo lá? Substrato tem várias... O xaxim não pode usar mais. O substrato tem várias fontes. Então, uma das fontes é a própria casca de pinos. Então, ela moída e tratada e beneficiada, ela é uma boa fonte de matéria orgânica para substrato. Uma fonte também bastante utilizada, muito boa, é a casca de coco. Então a gente hoje tem grandes empresas atuando aí com substrato à base de casca de coco. E olha que se bebe de água de coco no Brasil, né? Deve ter casca de monte. O volume é bastante expressivo. Então essas duas são fontes importantes, além de outras fontes orgânicas aí que a gente pode utilizar. Dos produtos, digamos, das commodities, de uma maneira geral, 8 ou 10 aí os principais, sei lá, café, cacau, soja, milho, cana-de-açúcar. Quais são os mais importantes para vocês? É soja, claro. Soja é a primeira, né, que está com 41% do nosso negócio. Seguida, invertendo um pouco a ordem natural por HF. Que é hortifrutis, né? Então você pega as hortaliças, os legumes são a segunda importância. É um negócio importantíssimo. As pessoas não dão muita bola, mas é importantíssimo. Essa é uma diferença do nosso setor. Você pega, na maioria dos setores de insumos, né? É sempre soja, milho, algodão, café, cana. Aqui a segunda cultura, ou é um grupo de culturas em importância, já é o HF, que mostra que realmente é um setor diferente, é um setor que trabalha com qualidade, trabalha levando qualidade para o produto que vai ser comercializado, que vai chegar na prateleira do supermercado. Depois do HF já vem milho, aí café, cana. Cana é uma grata surpresa, porque até poucos anos, cana não consumia nem 1% desse negócio. Nós já chegamos nessa pesquisa de 2015 com 8%. Então a cana, talvez de todas as culturas aí, é a que está tendo um crescimento mais acelerado. Para uma cultura que utilizava o fertilizante NPK e mais nada de fertilizantes diferenciados, ela tem se destacado. Porque vai na mesma coisa que você falou há poucos instantes. Na produtividade, a cana, como ela é paga pelo teor de açúcar, deve ser alguma coisa relacionada a isso. Assim, imagino eu. O que você chama de alguma coisa aí que é hortifruti granjeiro, por exemplo, se você... Eu tenho um espaço, isso é verdade, é real. Eu moro num sítio. Eu pensei em fazer uns 2 ou 3 canteiros suspensos daqueles altos assim e plantar, por exemplo, morango, que dá muito, né? Vocês têm produtos especiais? Eu digo assim, porque hoje em dia o cliente é muito valorizado pela empresa, pelas empresas. Tanto que algumas empresas aí, de produtos químicos ou não, quando vêm aqui eles dizem, não, eu estou aqui para atender o cliente. Faz até uma receita de ração para o animal, para o bezerro. No setor de vocês também tem essa coisa de apoiar o usuário dos seus produtos? Uma grande parte desses postos de trabalho, né, que eu te comentei, que são gerados pela indústria, é na equipe de campo.
Então, a nossa indústria ela se caracteriza por uma presença de campo bastante expressiva, maior do que outros segmentos de insumos. E essa equipe, sempre formada por engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, é sempre, como é um produto técnico, é sempre uma venda técnico-comercial. Então, a gente sempre tem que ter profissionais capacitados no campo para fazer essa indicação. A maioria das indústrias trabalha realmente com programas que ele vai customizando para o seu cliente, ele vai personalizando. Então, no caso de uma horta caseira que as pessoas têm em casa, ou mesmo uma grande produção, as empresas têm sim um pacote de produtos, de tecnologia, que é mais interessante. No caso de produtos para hidroponia, então são fertilizantes diferenciados, ou no caso de uma produção orgânica de alimentos, você também tem que ter um produto certificado para que possa ser dado o certificado para o produtor de alface, de tomate, para que ele venda o seu produto como um produto orgânico. Então toda essa cadeia ela depende do conhecimento técnico, do posicionamento, e nós entendemos que a nossa indústria tem sim dado um suporte muito grande para os consumidores, até pela proximidade que nós estamos. Então, o número de agrônomos, o número de técnicos que nós temos no campo, ele é bastante importante aí no agronegócio. Porque eles precisam de entender desse negócio, né? Não pode ser um leigo vendendo. Como as aplicações elas são mais específicas, um determinado nutriente aplicado na fase de pré-florada, o outro aplicado no enchimento de grãos, o outro aplicado após uma poda, você precisa realmente ter uma assistência do agrônomo. Muitas propriedades já têm o agrônomo que presta todo esse suporte, mas mesmo esse agrônomo que trabalha dentro das propriedades, ele sempre busca a informação da empresa. Isso é uma coisa muito positiva, a integração do conhecimento técnico do cliente ou da equipe técnica do cliente com a equipe técnica da empresa. E a gente vê que muitas vezes nessa troca de informações aparecem até outras possibilidades de uso, de aumento de produtividade, de novo posicionamento de produtos. Então a gente realmente busca estar muito próximo aí dos agricultores para fazer um bom posicionamento. Como você é agrônomo, você sabe disso melhor do que eu. Mas cada solo é um solo, né? Às vezes o solo daqui é bom, do vizinho é diferente. Sim. Então por isso que eu te perguntei essa coisa Na verdade, o atendimento é serviço. E a prestação de serviço hoje em dia é uma das coisas fundamentais. Você troca, que nem troca de canal com controle remoto, né? A gente está entrando numa era em que realmente o serviço ele passa a ser tão ou mais importante do que o próprio produto. E a gente entende que o nosso setor está bem posicionado nesse sentido, porque a mão de obra ela é necessariamente qualificada, necessariamente com formação técnica, para poder fazer isso mesmo. Então, um mesmo produto pode não ser o ideal para todas as situações. E aí pode ser necessário utilizar uma terceira opção. Então, essa presença de agrônomos, de técnico nas equipes das empresas, é que eu acho que também tem ajudado ao crescimento desse setor. Porque você tem que dar o resultado e mostrar por que aquele resultado foi atingido. E isso ninguém melhor para fazer do que os engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas que nós temos no campo hoje. Ok, obrigado. O nosso tempo acabou. O Anderson Ribeiro veio aqui mostrar o anuário da Absolo. Esse vai ficar para mim? Opa, presente. Muito obrigado. Eu sou curioso, eu tenho... O seu sotaque de onde é? É de Maringá, no Paraná. Maringá. Não, porque eu tenho um pessoal amigo meu em Itu aqui, a Marielle e tal, que eu fico brincando o tempo todo. O Maringá é gozado, eu não sabia que tinha esse R. Com a Marielle eu sempre falo quando ela vem aqui, ai amor, abre a porta que tá calor. Você está mais pro leite quente e da dor de dente na gente. Já passei por Curitiba, Porto Alegre. A gente, como agrônomo, roda um pouquinho. Então pega o sotaque. Obrigado. Sucesso aqui pro anuário. Tem na internet, é www.absolo.com.br. É isso? Perfeito. Aí tem anuário, você vai lá, é isso? Maravilha. Obrigado, até a próxima. Viu? Muito obrigado. Gente, é isso. Até o próximo programa. Tchau, tchau.